Entrevista Notícias Maia. Rafi D'Erst é artista que pinta poemas visuais, onde a vida se mistura com os desenhos e que quer empoderar meninas e mulheres pelo mundo fora. Uma entrevista de Daniela Fonseca. Um novo mural no Porto pintado por uma artista maiata. Apesar de ter nascido no Porto, tu és maiata, não é? Sim, eu nasci na Sé, no Ninho do Porto, e fui transportada para Nogueira e moro aqui desde então. Apesar do teu nome de batismo ser Teresa, não é com este nome que tu assinas os teus trabalhos, não é? É com este Rafi D'Erst. De onde é que surgiu este nome? Olha, é assim, uma coisa engraçada. Rafi, o meu nome é Rafael, o último nome, e Rafi vem do Rafael. Bom. O D'Erst há uma coisa no grafite associada quando escolhes um nome, que é pôres o one. E eu, pronto, tenho sempre que pôr a coisa à minha maneira. E então, the first, D'Erst é a primeira em alemão. É porque sou a primeira do meu nome e a última da minha linhagem. Pareceu-me assim, fez-me sentir. E como é que tu chegas ao grafite? Porque és licenciada em arquitetura. Sim, olha, o grafite surgiu espontaneamente quando eu tinha 24 anos, em que, numa das noitadas e saídas, fiquei amiga de uns rapazes de Lisboa que pertenciam à vanguarda do grafite e do hip-hop em Portugal. Então, como ficámos amigos, eu comecei a passar verões em Lisboa, em Carcavelos, e agora olhando para trás, tive o privilégio de viver uma altura, uma época dourada do movimento da subcultura, do hip-hop, grafite em Portugal, e porque os meus amigos, dada a minha idade agora, tínhamos as mesmas idades quando nos conhecemos, ou seja, foi uma amizade, foi natural. Eu, claro, nessa altura, finais dos anos 90, início de 2000, sempre passava música na rádio inglesa, nunca passava música portuguesa. Tipo, a minha adolescência nunca tinha as referências ou atores jovens portugueses. Eu lembro de ser adolescente e o ator jovem que havia era o Diogo Infante, imagina. Era o mais novo que tu podias dizer, uau, aquela girasse. Não havia essa cultura que agora existe, pronto. E eu começo a ver o que é que os meus amigos fazem e escrevem letras em português e eu ouço as letras deles e penso, isto é poesia, olha, até me arrepia porque assim, eles inspiraram-me imenso. E depois outros com latas a pintar e eu sempre desenhei desde miúda. E eu, caraças, fazer desenhos com isto. E eu comecei assim a pedir-lhes para deixarem-me completar as peças deles e depois eles começaram a me ensinar técnicas básicas, porque senão eu estava-lhes a destruir latas, basicamente. E depois daí até pôr a primeira vez um desenho meu na parede foi assim uma coisa natural que surgiu. E onde é que está esse primeiro? Pois estamos perto dele, aqui perto da minha casa, e já te vou mostrar a seguir a nossa conversa. Está ali. Mas é já bom. Vamos lá, não é? E até agora, depois destes anos todos a pintar e a espalhar trabalho por todo o mundo, qual é o trabalho que mais te orgulha? Quer seja pela dificuldade, pelo desafio? Assim, o que mais orgulho no sentido de conquista, é um que eu fiz há 2 anos nos Alpes, em França. Eu pintei um prédio de 6 andares lá e pronto, e o desafio foi, eu tive que conduzir uma grua telescópica, que é super complexa. Explicaram-me como é que aquilo funcionava tudo em francês. Eu falo bem francês, mas eram muitos nomes técnicos novos. Pintar aquela coisa e fui sozinha,
tive ajuda lá das meninas da organização para marcar o prédio ou para preencher umas partes, mas foi super desafiante conduzir a grua para o sítio que eu queria na parede e pintar. E nesse sentido, quando acabei, lembro-me de estar cá embaixo na rua a olhar para o prédio e sentir-me tão feliz, tão feliz. Assim, as pessoas gostaram muito do mural, mas para mim naquele momento era: conseguiste, pá, pintar aquela porcaria. Foi tipo, eu enfrentei todos os dias medos e receios e também tornas-te bastante espiritual, porque sabes que o correr bem, todo o processo depende de ti e de alguma coisa que te ampara. Esse é o que eu mais me orgulho, mas não posso deixar de referir o que pintei em Belém, na Palestina, no muro que está lá, feito por Israel, para delimitar, ocupar. Olha, vamos passar à frente. Foi muito, simbolicamente, é o que eu tenho no meu coração. Seja por razões diferentes. Por motivos diferentes. O da Palestina, o de Belém é pessoal. Está no coração, não é? Sim. Mas além do grafite e deste trabalho de pintar efetivamente, tens outra parte na tua vida que também te ocupa algum tempo, que é uma loja. Como é que nasce esta loja e qual foi o maior desafio em construí-la? Eu acho que divaguei, porque eu falo imenso, Daniela, perdão. Não faz mal. Mas ao bocado perguntaste-me quando é que surgiu o grafite na arquitetura e eu fui lá para trás e a loja vem nesse sentido. Em 2007 eu fiz um mestrado, ou seja, eu conheci aquele pessoal, comecei a experimentar, não sei o que, é uma coisa muito leve. Em 2007 eu dediquei 2 anos a estudar a cidade contemporânea e o grafite, a alienação na cidade contemporânea através da subcultura do grafite. E aí li tanto, vi tantas coisas, entrei tão dentro do grafite que me apaixonei. E a partir daí eu penso que comecei a levar a coisa mais a sério, a querer dedicar-me com outra intenção em tipo de aprender e ver, vamos lá fazer isto. Eu identifiquei-me com a subcultura, com os valores. E nesse sentido, em 2011, por razões pessoais, eu decidi abrir com um amigo porque a Dedicated Store Porto é uma loja que é um conceito que surgiu na Alemanha, em Colónia, que existe lá a primeira loja, que é de um grande amigo meu, que é dessa crew de Lisboa, dos meus amigos. Depois eu fui adotada, faço parte dos Microlândia Connection, que é a MLC, uma crew, e os rapazes lá me predispuseram-se a aturar-me e a partilhar comigo o que sabiam, e então eu com um deles comecei o projeto da Dedicated aqui no Porto. Foi a primeira loja? De grafite, exatamente, foi a primeira loja. Muito obrigada por me orientares, é assim mesmo. Então, foi a primeira loja de grafite da cidade do Porto e é um projeto que eu mantenho até hoje, tem 9 anos. E é difícil manter uma loja tanto tempo? De latas, a vender latas, sim, claro, mas eu sempre compensei, eu equilibrei essa parte com o meu trabalho de artista, que é o meu foco principal. E voltando a esse trabalho de artista, acabas de pintar o teu primeiro mural na cidade que te viu nascer, não é? Que é a cidade do Porto. Isso. Como é que surgiu este convite para pintar um mural no Porto? O convite surgiu através do Azul, que estava a fazer a curadoria, que também é um artista reconhecido. E isto inserido no projeto de arte urbana da Ágora, que é parte da cultura da Câmara do Porto.
Eu, quando me foi feito o convite, fiquei em êxtase, porque eu já pintei em tantos sítios e não tinha nenhum mural na minha cidade, caramba, na cidade que me pariu. Vá lá. E quando foste convidada, já sabias o que, ou melhor, depois do convite, Ok. não é? Já sabias o que é que ias fazer? Foi assim um clique? É assim, o desenho caiu-me logo na cabeça, praticamente a seguir ao convite. Mas eu não dei muita importância, não é? Depois na altura comecei a pesquisar e a pensar o que é que eu vou fazer, mas voltava sempre àquele primeiro desenho e disse, bom, é isto que eu vou fazer e vou trabalhar nesta ideia e pronto, e criei quando os meus desenhos são poemas visuais construídos a partir de narrativas minhas, coisas minhas da minha vida, coisas que eu gosto, coisas que me tocam o coração e engraçado, eu disse que desenho desde pequenina e bom, isto já sou eu a ignorar as perguntas e a falar pronto, que desenho, mas eu sempre usei o desenho como um refúgio e tipo, era a minha forma de organizar o caos à minha volta. Eu ali, aquilo estava tudo bem. Estava controlado, não é? Sim. E hoje, com este mural na cidade do Porto, voltando à tua pergunta, eu entendi claramente, assim, que a minha vida hoje mistura-se com os meus desenhos, já não são um refúgio, já tipo, assim, o imaginário espelha o real e o real torna-se imaginário. E como é que foi o processo criativo? Ou seja, eu olho para... Eu já estive no mural, nós já fomos lá fotografar, parece-me um autorretrato. É de alguma forma um autorretrato o que ali vemos? É sim, aquele mural, sendo que é o primeiro mural na cidade que eu nasci, eu queria que... Eu sou filha do Porto, portanto eu sou aquilo tinha que ser eu. E então eu chamei-lhe The Butterfly's Burden. É uma metáfora, o fardo da borboleta, que eu me identifico, e também é o título de um livro de um escritor e poeta palestiniano, o Mahmoud Darwish, que tinha que estar de alguma forma ali a Palestina. Ok. E quanto tempo é que demorou a fazer, desde o convite até estar pronto no mural? Sim, eu comecei a pintar nos últimos dias de dezembro, tipo 27 de dezembro, e acabei no início de janeiro. O convite já tinha sido feito com alguma antecedência, não me lembro bem, setembro, outubro, mas pronto, todo este processo e também a situação pandémica que vivemos, as coisas foram mais demoradas. Nós, agora mudando um bocadinho de assunto, nós hoje em dia vemos cada vez mais arte urbana nas ruas e nas cidades. Sim. Aliás, muitas vezes em forma de homenagem. São homenagens que se fazem a pessoas que já não estão entre nós, sim, ou que ainda são vivos, mas por alguma forma merecem essa homenagem. Esta arte, especificamente do grafite, enriquece uma cidade? Sem dúvida. Esta é a resposta. Agora, pegando no que tu disseste da homenagem, que é muito interessante, isso é mesmo o grafite. O grafite surgiu nas comunidades excluídas da cidade de Nova Iorque. Não vou falar sobre isto, ok? No final dos anos 60, 70, e surgiu como uma forma de identidade, sabes, numa sociedade que normaliza tudo, era ali uma espécie de eu existo, e por isso pintas nos comboios porque eles andam pela cidade toda e toda a gente vê o teu nome. Faz um grito. Eu existo, sim. Exato. Se é berrar, se é um murro na mesa, olha, é como cada um entender. E em forma de homenagens, eram os comboios e as paredes eram homenagens, críticas sociais,
homenagens a pessoas que tinham morrido vítimas de violência policial ou injustiça social. Era a forma dos jovens de manifestar as suas revoltas, os seus sonhos, e eu penso que isso é uma forma muito positiva, porque é através da arte. Tu, quando és jovem e queres manifestar revoltas e sonhos, podes fazer de tanta maneira negativa, ou que pelo menos vai afetar negativamente outras pessoas. Podes roubar, andar para aí a partir tudo. Quer dizer, que o grafite para mim é lindo. Foi por isso que eu me apaixonei. Mas nós hoje em dia, apesar desse amor que me falas, ainda há muita gente a ligar o grafite ao vandalismo. Sim. Achas que pouco a pouco, com as cidades a apostarem nos artistas e este tipo de convites, agora no caso do Porto, sim. Achas que estamos a descolar desse estigma do vandalismo? É assim, o grafite, a natureza intrínseca do grafite é ser ilegal. Estamos a falar de duas coisas diferentes. O grafite é o que eu acabei de dizer, o street art também acontece de uma forma ilegal, embora acho bastante positivo que as cidades o incluam. Quer dizer que há trabalhos para artistas, que tu podes viver disto, quer dizer que as cidades culturalmente tornam-se muito mais ricas, no sentido que é uma arte muito democrática, está na rua para toda a gente ver, não está em contentores de arte. Hoje em dia já não posso dizer, a um nível global, que já não há lobbies e há colecionadores. Isto aqui ainda não chegou, mas em França, aqui ao lado, há colecionadores de street art há 20 anos ou 30 anos, há galerias, a street art é um filho do grafite, no sentido que eu comecei no grafite e depois começas a querer experimentar outras coisas e cresces e depois já fizeste isto, agora queres fazer outras coisas e pronto. E é importante que as autarquias deem este espaço? Sim, seja, acho importante existirem estes convites, porque as pessoas podem trabalhar e a cidade ao mesmo tempo enriquece culturalmente. O street art gera uma economia, não é? Tu estás sinalizado como no roteiro street art mundial, porque hoje em dia já há muita gente que quer visitar as cidades. O que é que torna as cidades atraentes? A cultura que elas têm para oferecer, e o street art já está incluído nessa diversidade de oferta a nível cultural. E a Maia deu-te esta oportunidade de expor, além daquele mural que vamos ver, a Maia já te fez algum convite para... Ok, eu comecei no grafite, como te disse, e as primeiras grandes paredes que eu pintei foi a convite, uma da Câmara da Maia, foram aqui na Maia, não foram todas da Câmara, foram convites, uma coisa levou à outra, depois a outra levou à outra, e cada parede que eu pinto eu aprendo também. E então eu aprendi imenso, foi um privilégio poder pintar na cidade que eu vivo, né? Que eu conheço, que eu estou em território, assim numa forma metafísica, estava num berço conhecido já a fazer umas coisas com tamanho considerável. Eu pintei, uma das paredes tinha 500 metros quadrados, uma loucura. Então foi, como te disse, um privilégio poder ter acontecido aqui, onde me era um ambiente seguro e familiar. E para terminar, qual era aquele que tu dirias ser o teu sonho? Ou seja, tens 44 anos, estás com muito trabalho, que é ótimo, mas qual é o sonho? Para onde é que tu te queres dirigir? Ok. Agora, deste momento para a frente, porque tu ao longo da vida vais olhando, podes ir mudando para onde é que estás a olhar, e obrigada pela tua pergunta, que é muito interessante neste sentido, porque precisamente neste momento eu estou a olhar para o que quero fazer e nesse sentido as coisas já se estão a organizar e a surgir, e por isso é que reforça
isso é... Eu sou artista, eu acredito no empoderamento, na autocapacitação feminina. Aprendi isso com o grafite. E eu pinto mulheres empoderadas. Eu quero pintar isso com meninas pelo mundo todo, na verdade. E já alguma coisa concreta do momento, ou seja, uma viagem, um sítio que tu queres começar este projeto? Que é quase um projeto... o sítio que tu queres não é o sítio que acontece. É. Eu agora assim, eu já aprendi, embora às vezes custa sempre, perceber que o que tu queres muitas vezes não é o melhor para ti. E a vida de surpreender-te e trazer coisas que tu pensas, fogo, mas eu nunca escolheria isto. E é por aí que tu vais para fazeres o que tu queres mesmo no teu coração. Deixo aqui a responsabilidade do universo. Se me perguntas a mim, eu sou completamente... Adoro o Médio Oriente. Ok. É esperar que o universo responda, não é? Sim, e interagir com ele, trabalhar. No fim disto tudo, olha, quero sentir que me cumpri. Como li em algum sítio e eu gostei, quero sentir que me cumpri na desgraça e na sua superação. E nesse sentido, uma última questão, prometo. Tu estás onde queres estar neste momento da tua vida? Sim. Pela primeira vez, imagina tu. Olha só. Pela primeira vez, olho para trás e faz-me sentido tudo o que aconteceu para eu chegar até como eu me estou a sentir hoje. Faz todo sentido. E até agora não percebi nada. Pensava, mas eu não estou em lado nenhum, mas eu não percebo nada disto, não sei. Neste momento eu olho para trás e percebo, desde a infância até hoje, eu percebo tudo. E o que eu estou, e como eu me sinto hoje. E sinto-me orgulhosa. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Gostei muito. Obrigada eu.